Minha mãe quer meu namorado. Meu namorado, 20 anos, e eu, 21 anos, estamos juntos há quase 2 anos. Moramos em países diferentes, mas conseguimos nos ver quase todo mês. Minha mãe ficou radiante quando contei a ela que tenho um namorado, porque ele é meu primeiro amor e eu geralmente não sou uma pessoa sociável. Ela ficou ainda mais feliz quando contei que ele viria nos visitar. Isso aconteceu cerca de 6 meses após o início do nosso relacionamento. Ela foi comigo buscar ele no aeroporto, e desde o começo ela estava agindo de forma estranha. Fazia comentários negativos sobre mim na frente dele, tentando mostrar que ela é muito melhor. Meu namorado obviamente ficou desconfortável com o comportamento dela, mas mesmo assim foi educado e até deu a ela um chocolate do país dele. Mais de uma vez ela fez comentários inadequados sobre ele, falando sobre o quão bonito e atraente ele é pessoalmente, mas em nossa língua. Ele vem de um país de língua inglesa, enquanto nós não. Quando chegamos ao meu apartamento após 2 horas de carro, eu esperava que ela apenas nos deixasse e fosse embora. Mas não. Ela nos segue para dentro. Ela começa a mostrar o apartamento para ele como se fosse dela. Alguns dias depois que meu namorado voltou para casa, eu falo com minha mãe ao telefone. Estávamos tendo uma conversa casual quando perguntei o que ela achava do meu namorado. Ela falou sobre como ele é bonito, como ele é doce, como ela adora como ele é conosco. Em seguida, ela continua falando sobre como, se eu não o tivesse, se ele não fosse meu namorado, ela faria uma tentativa de ficar com ele. Surpreendentemente, essa frase não me surpreendeu na época, porque minha mãe costuma querer tirar as pessoas de mim. Já aconteceu de eu fazer amigos e, assim que ela os conhece, ela fala mal de mim para que eles não queiram ser meus amigos e achem ela mais legal porque ela compra coisas para eles e tal. Também vale mencionar que ela está solteira há quase 10 anos, então qualquer atenção masculina é tudo para ela. Meses depois, volto de uma viagem ao país dele. Ela me busca no aeroporto e fica relativamente quieta durante o trajeto de volta para casa. Começo a falar sobre as coisas que eu e ele fizemos, relembrando memórias incríveis que compartilhamos. Ela não diz muito sobre isso, até que começa a falar sobre como ela fez exatamente as mesmas coisas com vários homens. E, é claro, que foi muito mais romântico. Eu nem sei o que responder nesse ponto, então fico em silêncio pelo resto do trajeto. Quando chegamos ao meu apartamento, mostro a ela algumas das coisas que comprei. Algumas roupas, chocolates, etc. Em seguida, mostro a ela um bicho de pelúcia que meu namorado me deu de presente. Ela imediatamente o pega, o abraça com força, dá um beijo e cheira. Sem soltar o bicho de pelúcia, ela olha para o chocolate que comprei, exatamente o mesmo que meu namorado deu para ela na primeira vez que ele esteve aqui. Ela me diz que ainda não comeu o chocolate, que é um presente que significa tanto para ela que ela não consegue comê-lo. Guardá-lo faz ela sentir como se ele ainda estivesse aqui, como se tivesse uma parte dele. Há cerca de um mês, meu namorado veio nos visitar novamente, dessa vez por mais tempo. Como queríamos passar mais tempo com a minha família, tivemos que ficar na casa da minha mãe por algumas noites. Houve várias coisas que ela disse que foram desagradáveis, mas nada que vale a pena mencionar. No entanto, passamos muito tempo com a minha irmã mais nova. Planejamos coisas para fazer juntos, só nós 3. Quando minha mãe descobriu isso, foi como se ela nos desse tratamento silencioso, especialmente em relação à minha irmã, porque ela ocupou o lugar da minha mãe. Minha irmã é muito solidária conosco e tenta proteger meu namorado do comportamento estranho da nossa mãe. No entanto, minha mãe deixava claro que se sentia excluída. Isso ficou ainda mais evidente quando queríamos ir à praia. Resumindo, ela ficou muito ofendida porque queríamos ficar sozinhos na praia. Minha mãe está se aproximando dos 50 anos. Nós estamos na casa dos 20, geralmente, não tenho problema em passar tempo com minha mãe, mas fiz isso a vida toda porque não tinha muitos amigos, nem namorado até agora. Não sei o que pensar dessa situação, e talvez seja mais comum do que imagino, mas, como disse, esse é meu primeiro namorado e o primeiro genro dela. Não me entenda mal, minha mãe pode ser a pessoa mais doce e prestativa, mas essa situação não me parece certa. Não se trata de ciúme, porque eu sei onde eu e meu namorado estamos. Ele também se sente desconfortável com ela, o que dificulta a conexão entre eles do jeito que eu gostaria. Após seu namorado partir, você e sua irmã precisam conversar com sua mãe e explicar como o comportamento dela é extremamente inadequado.
Será que ela procuraria um aconselhamento profissional? Isso não é culpa sua, é dela. Com certeza, ela está passando por algo. Talvez você deva visitar seu namorado da próxima vez e evitar socializar com sua mãe e seu namorado juntos por enquanto. Isso mesmo. Op, você acabou seu post minimizando e se perguntando se isso é normal, mas na verdade é algo não saudável e anormal. Estabeleça limites firmes e saudáveis agora. Não permita que você comece a questionar o que é inadequado quando você sabe o que parece errado com as atitudes e palavras da sua mãe. Ser um adulto jovem, ou mesmo adulto em qualquer idade, é difícil, então certifique-se de priorizar os relacionamentos saudáveis em sua vida, a que, pelo que li, parecem ser seu namorado e sua irmã, e estabeleça limites claros, respeitosos e firmes com sua mãe. Sim, definitivamente isso. Op, minha mãe exibiu comportamentos semelhantes ao longo dos anos, não foi um caso isolado, ela fez isso com meus amigos, namorados e até com meu ex-marido. Eu tenho 46 anos, então já vivi muito mais tempo do que você até agora, e mesmo durante esse tempo tive que me tornar uma parede para ela, ou seja, contar apenas as informações mais básicas sobre minha vida e evitei contar a ela sobre meus parceiros, em particular. É realmente devastador admitir que nossas próprias mães não têm nosso melhor interesse em mente, que elas não querem que sejamos felizes, mas que estão em competição conosco. É difícil acreditar e ainda mais difícil admitir para os outros, porque simplesmente não parece algo que uma mãe faria, não é mesmo? É traição, é inveja, é competição e extremamente prejudicial. Em resumo, é um comportamento tóxico e você não pode confiar nela. Meu coração está com você, você merece uma mãe que queira apenas coisas boas para você e que fique feliz por você. Envio um grande abraço, se você gosta de abraços. Quase fui sequestrado na praia quando era criança. Quando eu era criança, talvez com uns 6 ou 7 anos, e isso foi no meio dos anos 1990, fizemos uma viagem em família para a praia na Flórida. Estávamos hospedados em uma casa de praia a uma curta distância a pé da praia. Fomos para a praia e eu deveria ficar à vista da minha mãe, mas acabei me afastando e, antes que percebesse, estava perdido. Muitas das casas pareciam iguais e eu não tinha certeza de qual era a nossa, além de não conseguir ver minha mãe em lugar nenhum. Começou a chover. Cheguei a um caminho que eu tinha quase certeza que levava de volta para nossa casa. Só que ele não levava a uma casa, mas sim a um estacionamento. Havia uma van grande e suja estacionada lá. Era o único veículo por perto. Estava prestes a voltar quando notei uma mulher acima do peso, com cabelos castanhos, uma regata rosa choque e aqueles óculos grossos e volumosos que eram populares nos anos 80, acenando e sorrindo para mim do banco do passageiro da van. Ela disse algo como: "Oh meu Deus, está chovendo. Onde está sua mamãe? Deixe-nos te levar até ela. É perigoso ficar aqui fora na chuva. Você poderia ser atingido por um raio." Ela era muito amigável, quase excessivamente. No banco do motorista, havia um homem muito acima do peso sem camisa, com um peito peludo e uma corrente dourada volumosa. Ele usava óculos escuros com lentes amarelas e me encarava intensamente. Ele também estava fumando um cigarro, o que eu sabia que era ruim. A mulher saiu da van e se ajoelhou na minha frente. Ela perguntou quantos anos eu tinha. Quando eu disse a ela, ela exclamou alegremente: "Oh meu Deus! Temos 2 meninos da sua idade na nossa casa. Você deveria ir lá passar a noite. Temos filmes, Nintendo e de manhã temos todos os tipos de cereais." Eu tinha aprendido sobre o perigo de estranhos, mas até aquele ponto da minha vida nenhum adulto me dera motivo para não confiar neles. A mulher continuou falando sobre coisas como os garotos terem carrinhos de kart e gostarem de beber achocolatado. Ela tornou tudo muito atraente para uma criança de 7 anos, e nesse ponto, eu confiava nela. Eu principalmente gostava da ideia de brincar com outras crianças da minha idade. Então eu me lembrei que precisava perguntar à minha mãe primeiro. Eu disse isso a ela. Ela me disse que não tinha problema, que eles moravam ali perto, e que minha mãe não se importaria. A chuva estava ficando mais forte e ela abriu a porta deslizante da van e disse algo como: "Agora vamos tirar você dessa chuva e encontrar sua mamãe." Eu sabia logicamente que não deveria fazer isso, mas a mulher parecia realmente simpática. E eu estava desesperado para sair da chuva. Conforme eu me aproximava da porta aberta da van, senti um cheiro horrível que quase me fez vomitar. Isso acionou um alarme em minha cabeça de que algo não estava certo. Havia bitucas de cigarro espalhadas pelo chão. Olhei para o homem gordo, que não apenas me encarava com um olhar ameaçador, mas também tinha um sorriso assustador com dentes manchados de amarelo escuro. Eu sentia uma vibe muito estranha vindo dele.
Agora eu sabia que deveria correr, mas a mulher estava me apressando para entrar. O comportamento dela tinha mudado. Ela estava exigente, tentando me empurrar literalmente para dentro da van. Ela parecia irritada e disse entre logo, em um tom completamente oposto ao que ela tinha usado antes. Eu pulei para o lado e comecei a correr o mais rápido que pude. A mulher conseguiu agarrar meu braço ou pulso, mas de alguma forma eu consegui me soltar rapidamente e corri de volta para a praia. Acho que ela tentou me perseguir, mas, como eu disse, ela estava muito acima do peso. Eu cheguei até minha mãe, que estava desesperada. Tentei explicar o que tinha acontecido comigo, mas acho que, aos 7 anos de idade, eu não consegui transmitir a gravidade do que havia acontecido e eu mesmo não entendia completamente. Estou há quase 4 anos em um relacionamento no qual sou infeliz. Eu, há 21 anos, estive em um relacionamento com minha namorada, há 23 anos, por cerca de 4 anos. Ela é uma pessoa maravilhosa. Ela é inteligente, carinhosa, bonita, preenche todos os requisitos essenciais. No entanto, nos últimos 2 anos e meio, tenho sido geralmente infeliz no nosso relacionamento, embora eu não tenha percebido isso completamente até cerca de 18 meses atrás. Isso pode soar estranho, mas eu mudei muito como pessoa e venho de uma dinâmica familiar semi-traumática e ainda estou aprendendo a processar corretamente minhas emoções e aprender a lidar com elas, como me foi revelado em minha terapia recente. Ela tem sido nada além de solidária comigo, no geral é uma garota maravilhosa e eu realmente me importo com ela, e ela está completamente apaixonada por mim. No entanto, não sinto o mesmo que antes e muitas vezes fico ansioso e triste quando penso em meus sentimentos em relação ao nosso relacionamento, e não sei porquê. Considerei seriamente terminar entre nós algumas vezes, mas quando chega a hora de tomar coragem e realmente fazer isso, não consigo deixar de pensar em como isso pode machucá-la, se estou cometendo um grande erro ou se encontro motivos bons o suficiente para justificar o término. Por outro lado, sinto tanta culpa por me sentir como se estivesse iludindo-a, e não quero fazer isso. Não consigo identificar meus sentimentos em relação a um evento específico, mas acho que podem ser várias pequenas coisas se acumulando. Não sei muito bem como abordar esse tipo de coisa, então vou listar algumas coisas que podem ter me incomodado, mas não pretendo retratá-la como sendo apenas isso. Eu também cometi erros e há muitas coisas boas nela para compensar esses pontos. Também já comuniquei meus sentimentos sobre esses assuntos antes, mas eles não parecem ter muito impacto depois de serem discutidos. Ela é um pouco grudenta e eu gosto de ter meu espaço, toda manhã. Quando acordamos, ela me conta sobre o sonho dela, mas sempre leva uns 30 minutos para recitá-lo, e eu não tenho paciência logo depois de acordar. Ela estava apaixonada pelo meu melhor amigo e por mim, e estava interessada em ter um relacionamento poliamoroso com ele e comigo após 3 anos no nosso relacionamento. Ela já me disse que talvez se matasse se nós terminássemos porque ela não sabe o que faria, todas as noites em que não estou com ela. Precisamos fazer uma chamada de vídeo para dizer boa noite, o que não me importaria se não levasse 2 horas todas as vezes. Com o tempo, nosso desejo sexual realmente diminuiu devido à saúde mental dela, o que eu entendo, mas costumávamos fazer sexo várias vezes por dia e agora fazemos sexo talvez uma vez a cada 2 meses. Idealmente, gostaria de fazer uma vez por semana, mas compreendo as circunstâncias. A combinação da minha infelicidade e da falta de afeto sexual me levou a um lugar estranho na minha cabeça, onde eu justifico ações inadequadas, como postar nudes na internet, só porque me sinto mal. Não estou feliz com isso e me sinto culpado, mas de alguma forma me faz bem fazê-lo. Escrever essas coisas me faz sentir terrível, mas é assim que me sinto. Algumas dessas coisas tenho medo de mencionar novamente porque tenho medo de como ela pode reagir, e parece que quando expresso meus sentimentos, tenho que lutar para justificá-los. Não sei o que espero conseguir ao postar isso, só nunca contei esses sentimentos a ninguém e precisava desabafar. Karen acredita que ofender as pessoas é seu direito. Meu nome é Marcela, sou brasileira, 21 anos. Esse texto será traduzido, desculpe pelos erros. Eu trabalhei com uma Karen por 1 ano, vou chamá-la de Mary, tudo bem? Ao ingressar na empresa, meu chefe me informou que eu não deveria ouvir o que a Mary, 43 anos, dizia, porque ele já sabia qual era a reputação dela e 3 funcionários já passaram pela minha posição no último ano. O último funcionário nem sequer completou o período de experiência, 3 meses. Eu sou autista e conversei com meu chefe que em algum momento, talvez eu não prestasse atenção em algo se estivesse ansiosa, ou poderia ter um acesso de riso. Meu chefe disse que não era um problema, que ele entendia. Conforme os dias passavam, a Mary frequentemente fazia comentários sobre meu peso, como eu parecia, como eu me vestia, camiseta nerd, jeans e tênis, e que eu não estava apta para o trabalho de escritório. Ela reclamava de tudo que eu fazia. E um dia no verão, para quem não sabe, os dias quentes podem chegar a 40 graus Celsius no Brasil, eu liguei o ar-condicionado porque estava muito quente, e ela começou a gritar, porque ela não gostava de ar-condicionado e dizia que eu era uma pessoa com deficiência e que pessoas com deficiência nem deveriam ser permitidas a trabalhar porque incomodavam as outras pessoas.
e que se fosse há 10 anos não haveria ar-condicionado ali, então eu não poderia trabalhar lá. Eu abri um sorriso e disse, não seria um problema, há 10 anos eu estava brincando com bonecas. E ela começou a gritar que eu não a respeitava. Eu até gravei vários áudios nos quais ela dizia que meu autismo era ridículo, que eu era retardada, que eu era estranha e outras coisas. Contexto interessante: no Brasil, existe um conjunto de leis chamado CLT. Essas leis estabelecem que empregadores e colegas de trabalho não podem zombar, humilhar, insultar ou desqualificar outros funcionários. Caso contrário, a empresa pode ser processada e ter que pagar indenização, e que os funcionários não podem trabalhar mais de 8 horas por dia, além do direito a 30% de férias remuneradas e 13º salário. No meu último mês lá, ela me pediu para parar meu trabalho e ir buscar documentos para ela em outro setor. Ela era minha colega, não minha chefe. Então eu disse que não podia porque estava muito ocupada, e que poderia pegá-los assim que terminasse meu trabalho, se isso ajudasse. E a mulher maluca simplesmente saiu correndo e chorando, aos prantos pelos corredores, gritando: gente, eu pedi para Marcela ir buscar algumas notas fiscais no balanço e ela não quer ir. E eu não sei porquê, como se eu tivesse atacado ela. Meu chefe ficou incomodado e respondeu, mas essa é a sua função, ela está fazendo o trabalho dela. No meu último dia lá, eu chamei ela de Karen e disse, tchau Karen, e ela não entendeu. Minha amiga e eu saímos rindo. A garota que eu treinei para me substituir não ficou nem 2 meses e pediu para sair também. Espero que você tenha gostado. Compartilhe, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos.